Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Uma boa noite a todos. É com muito prazer que estou aqui mais uma vez, fazer um breve comentário do Livro dos Espíritos. Espero que todos estejam muito bem, com muita paz, muita saúde. Nós possamos aprender muito aqui essa noite. Como dito, hoje eu vou fazer um comentário do Livro dos Espíritos, mais especificamente a questão 86. Ela está na parte segunda, no primeiro capítulo, que trata sobre os espíritos, de maneira geral. E a pergunta é a seguinte: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Os espíritos vão responder: de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, só para dar uma leve recapitulada nas duas questões que a gente teve anteriormente, a gente aprendeu que existe a distinção entre o mundo corporal, o mundo material e o mundo espiritual. A gente pode considerar essas duas, de certa maneira, categorias de existências, desses mundos. E que o mundo espiritual precede o mundo corporal, o mundo material. Porque o espírito é primordial, é o que vem sempre primeiro antes da matéria. A matéria é só uma maneira de auxiliar, uma ferramenta, para o espírito como um todo, E aqui a gente tem então que se o mundo material, o mundo corporal, deixasse de existir, haveria uma influência no mundo espiritual? E a gente vê que sim, o mundo corporal poderia deixar de existir, ser, vamos dizer assim, simplesmente apagado da sua existência, sem que houvesse alteração na existência, na essência do mundo espiritual. Por quê? Como a gente viu, o mundo espiritual ele precede o corpóreo. Se ele precede o corpóreo, ele já existiu antes da existência do mundo corporal. Logicamente, de certa maneira, se o mundo corporal, porventura, deixasse de existir, o mundo espiritual, por essência, continuaria da mesma forma. Eles são independentes uns dos outros. Mas como a gente viu aqui, apesar de independentes, há a influência de um sobre o outro, tanto da espiritualidade aqui no material, quanto do material no espiritual, Que a gente pode pensar, então, o espírito não poderia, já que ele precede, não necessita exatamente, ele existe antes da matéria, não poderia simplesmente ser espírito, só mundo espiritual? Cabe a gente responder por quê, ou se sim ou se não, a gente não pode dar essa resposta exata, mas o que a gente pode pensar é: se existe, é por algum motivo, A base, nossa crença desde a primeira parte, as primeiras questões, nossos primeiros estudos, Deus, essa inteligência suprema, não existe nada criado que não seja sobre sua governança. E que nada que seja criado, então, tudo que foi criado, sendo criado por Deus, tudo que foi criado por uma inteligência suprema, tem que existir por certo propósito, Então, o mundo material, mesmo que tenha tido sua existência após o mundo espiritual de maneira independente um do outro, existe por algum motivo, Então não é por simplesmente algo que existe por algum motivo vai deixar de existir, Então essa pergunta, de certa maneira, não é algo que a gente precisa realmente preocupar, no nosso estado atual, porque não há necessidade do mundo espiritual, do mundo corporal, simplesmente deixar de existir. Que nós temos essa necessidade dele.
qualquer que ela seja, né? Nós estamos aqui, então, precisando dessa interação mundo corporal, mundo espiritual, nesse nosso estágio de evolução, de aprendizado, né? Nós vemos que não só nós aqui, né, na matéria, precisamos dessa interação, né, desse auxílio, desse estudo da espiritualidade como um todo, mas nós vemos em outras obras, em outros estudos, né, que os espíritos, né, de mundos espirituais ou mundos materiais, corporais, até mais elevados, né, tem essa necessidade de vir aqui exatamente a Terra, né, para eles exercerem a tarefa, o estudo, qualquer que seja, né, a obra deles, né. Então, não é nada que existe simplesmente por existir, tudo existindo com o seu propósito, com a sua necessidade, né, interagindo um com o outro, mas tendo que a ideia na nossa cabeça, esse entendimento que o mundo espiritual, independente do mundo corporal, que precede o mundo corporal, que se por acaso qualquer coisa que acontecesse com o mundo corporal, com a matéria como um todo, de certa maneira, o espírito, a espiritualidade, o mundo espiritual, em sua essência, não sofreria alteração. Que Jesus nos abençoe de sempre. Uma boa noite.